Bom, pessoal, e agora a gente chegou às tags que são muito utilizadas em todos os projetos, em todos os sites, mas que não têm funções intrínsecas, que são as tags de marcação, as tags de separação de conteúdo, tá? Que eu tenho aqui divs, sections e spans. São as tags que eu chamo de containers. Elas servem para você agrupar conteúdo dentro dela. Elas têm um conceito um pouco abstrato, já é um pouco mais difícil até de compreender, porque elas visualmente não tem nenhuma formatação. Você não vai conseguir visualizar elas no HTML puro. Você sempre vai precisar aí do CSS ou do JavaScript para trazer funcionalidade para suas tags. Então deixa eu abrir aqui o nosso HTML e eu vou exibir para você um pouquinho dessas tags. Então vamos imaginar, tá, que a gente tem aqui, a gente está aqui no nosso HTML inputs básicos, né? E a gente tem aqui um formulário. E vamos imaginar, deixa eu fechar aqui esse carinha que abriu por cima aqui, que a gente não precisa dele. Vamos imaginar que a gente vai separar essa nossa área inicial aqui, né, como uma seção. Section. E dentro dessa section, a gente vai colocar aqui o input básico, né? A gente vai colocar aqui esse título, inputs básicos. Vamos dar uma olhada no HTML. Você vai perceber que a mudança ela foi praticamente nenhuma, né? Mas ela diminuiu um pouquinho a fonte, mas ela já separou para a gente aqui, ó, essa área dentro de uma section. A gente pode criar, por exemplo, dentro, para agrupar o nosso formulário, uma outra section. Section. Vamos fechar aqui o formulário, dar uma tab nele e vamos jogar dentro de uma outra section. Vamos lá no nosso Chrome, atualizar, você vai ver que não mudou absolutamente nada. Mas aqui na estruturação do código eu já tenho uma section e outra section. E agora eu vou mostrar para você um pouquinho, mas só assim um pequeno exemplo de para que serviria isso, né? Quando eu coloco CSS trabalhando junto com o HTML, e eu vou colocar aqui, por exemplo, uma tag style para trabalhar com CSS, e eu vou dizer que todas as sections, todas as tags do tipo section tem que ter um border, por exemplo, sólido de 1 pixel e que seja preto. E eu vou atualizar o nosso HTML. Você já vai ver aqui que cada uma das sections tem uma borda. Então esse é o grande objetivo das tags, tanto section quanto div, quanto nossa, deu branco, gente. Quanto span, tá? O span também é utilizado para fazer separação de conteúdo e trabalhar esse conteúdo depois no CSS. Você vai usar o CSS para fazer essa formatação de conteúdo. Uma outra tag, aproveitando que a gente está falando aqui de separadores e containers, que é uma tag bem antiga e que você pode utilizar em algumas situações, é o HR. O HR ele cria um traço, uma separação entre duas áreas dentro do HTML. Eu vou tirar o border ali, senão vocês não vão conseguir visualizar o HR. Tá? Então estou eliminando o border, até porque o objetivo dessa aula não é falar de CSS, foi só um exemplo para vocês verem. E
aqui eu tenho um HR. Então, se você ver aqui, ó, esse cara aqui é o HR. O HR é uma separação de seções dentro do HTML, uma separação de áreas. Se eu trocar, por exemplo, essas tags sections aqui por tags div, e aí vai muito do gosto do desenvolvedor, tá, gente? Eu gosto de trabalhar com sections para separar seções, tem gente que gosta de trabalhar com div, cada um tem a sua forma de trabalhar. Aqui eu separei um pouco usando div, tá vendo? Você vai ver que é exatamente o mesmo comportamento. Se eu voltar lá e incluir novamente aquele CSS, né, o style de divs, e dizer que uma div tem que ter borda sólida de 1 pixel e preta, você vai ver que eu vou ter o mesmo comportamento. A diferença é que agora eu tenho um HR aqui no meio. Se eu tirar o HR, eu vou ter exatamente o mesmo comportamento. Então, tanto faz eu usar div ou eu usar section, eu tenho exatamente o mesmo comportamento. Vamos fazer o teste com a tag span, para a gente ver qual é o comportamento. Span, 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 e vou formatar a tag span com border. Vamos ver o que acontece. Eu não tenho a borda, porque a tag span ela não pressupõe que aquele elemento é um bloco de conteúdo. A tag span é utilizada normalmente para formatação de texto, tá? Então, quando você vai formatar conteúdo, usa div, usa section. Eu basicamente gosto de trabalhar com sections para seções maiores e com divs para seções menores. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui. Eu estou dando uns Ctrl Z só para a gente ficar com o arquivo bonitinho. Nosso arquivo de inputs básicos. Vou deixar ele bonitinho aqui, do jeito que a gente tinha feito. E eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, por exemplo, de como eu organizaria conteúdo, tá? Então, ó, se a gente pegar aqui a home do wall, deixa eu ver se eu consigo o print sem esse menu do Windows aqui. Se eu pegar essa home do wall, como é que eu trabalharia, né, gente? Aqui em cima, deixa eu pegar um mais grosso aqui. Aqui em cima, aqui, ó, eu teria uma primeira section, que é esse topo, esse topão aqui, ele seria uma primeira section. Aqui dentro eu teria uma segunda section, que seria esse topo menor, e cada um dessas pequenas áreas aqui, aí sim eu trabalharia como divs, tá? Vou até colocar em azul aqui, ó. Então essas áreas aqui eu trabalharia como divs. Então normalmente quando eu estou trabalhando, eu trabalho com sections que possuem divs, tá? Isso é uma forma minha de organizar conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu teria uma outra section, que seria para esse banner, e aqui embaixo eu teria duas sections, uma principal e uma da lateral. E dentro dessas sections, aí eu poderia ter divs, né? Por exemplo, aqui uma outra div, aqui eu poderia trabalhar com uma UL e várias LIs, tá? Isso a gente vai ver em exercícios mais práticos. Mas aí você vai formatar, né, da forma que mais fizer sentido para você. Então esse é o objetivo das tags div, container e span. E o nosso próximo passo, tá, gente? O nosso próximo passo aqui no curso é falar de CSS. Então agora que a gente já viu todas as tags do HTML, né? A gente já passou por todas as tags, pelo menos todas elas que são relevantes. O nosso próximo passo aqui no curso é falar de CSS, tá? A gente já conseguiu construir um HTML
feio, né? Um HTML que atende o que a gente deseja, mas ele realmente não é bonito, né? O nosso HTML até o momento é um HTML aí sem nenhum tipo de formatação, sem cores, sem background, sem nada que torne ele agradável, nada que torne ele bonito. E agora, nas próximas aulas, a gente vai falar de CSS. CSS é aquele cara que mais vai dar dor de cabeça para vocês, principalmente em relação à formatação de conteúdo para mobile e desktop. Você vai ter uma briga muito boa aí, mas depois que você pegar a manha, o CSS é seu amigo, ele é um cara que não exige lógica, tá? Não exige lógica CSS. CSS é uma coisa que, com prática, você começa a fazer assim numa velocidade muito rápida. Então, aquele trio que eu sempre falo para vocês, HTML, CSS, JavaScript, HTML já foi. HTML você já está dominando, agora é a hora da gente colocar o acabamento, da gente deixar bonito, tá bom? Vamos para a próxima aula.